o PDF maior. Por quê? Porque eu vou precisar que vocês assistam a aula. Professor, eu não gosto de assistir aula em casa, não. Então tenta fazer o material, tá? É porque eu gravei essa videoaula agora no concurso da PMPC, em que eu bati passo a passo a repartição de competência. Tem muito aluno novo aqui que nunca assistiu essa aula. Tem aluno aqui antigo, né, que já viu essa aula umas 70 vezes, né, de competência. E aí, eu nem mexi nas questões, porque quem é meu aluno, se você ver a videoaula, eu já fiz essa videoaula pensando no concurso da PC Piauí. Porque eu falei, ó, esse aqui é FGV, coloquei muito FGV e coloquei do básico da FGV até o mais avançado. Mas quem for fazer também IDECAM, tá lá, várias questões de decorebas e tudo mais. Se der tempo hoje, eu dou uma introdução aqui, tá? Mas assiste a aula, cara, tá? Dá um jeito aí, achei essa aula 2 horas e meia, porque foi passo a passo. Professor, eu nunca entendi competência concorrente, competência privativa, nunca entendi qual é a participação do Estado na competência privativa, se houver ausência de lei federal, o que acontece. Eu vi que tinha uma parte de suplementar a lei estadual naquilo que ele faz, suspende. Então, tudo isso foi passo a passo, tá? Então, assista essa aula. Por que, professor, o senhor está fazendo isso e não vai aqui passo a passo? Lembra, são quantas questões da Polícia Civil, de constitucional? 6. Então, assim, seria meio lógico eu pegar muita aula para 6 questões, seria. Porra, na Polícia Civil foi o quê? Foi 12, foi? 8. 12 foi na PM, né? E muita gente tem dificuldade. E nós tínhamos muita aula. Tínhamos aula à tarde e aula à noite, né? Israel sabe, né? Israel não ia para cá só para tomar um banho e voltar. E ficava tarde e noite aqui. Tava morando aqui, né? E ficou aqui, mano, deu certo. Nessa universidade certo também, tava morto, porque ia se matar alguma coisa, né? Porque tava tarde e noite aqui. Não, mas se é evolução, você sabe. Oi? Cara, só se Jorge for demitido do emprego dele. Quem sabe, a reforma denunciar nome, alguma coisa, né? Pra, tá? Mas assim, é porque não tem como ficar, né? Eu não venho à tarde. Mesmo que às vezes eu não trabalho à tarde, eu não posso, no horário, estar aqui, senão os cabas, né? Posso ter um olho desse tamanho, né? Só gosto da aula à noite. Eu pedi foi as férias para dar as aulas à tarde. Mas aqui essas primeiras aqui é tudo decoreba. Depois dá uma olhada, manda para mim. Então, pessoal, enquanto o material não vem, vamos aqui com a gente, né? Vamos falar organização do Estado, tá? Professor, está em qual artigo? Estamos no artigo 18 começar. O artigo 18 já vai falar da forma federativa. Tem muita aluno aqui novo, né, pessoal? E aí, quem está novo e nunca viu minha aula, primeira aula, viu? Elementos estruturantes. Não tínhamos nem edital ainda na praça, né? Então, a gente vai ver lá, viu lá, forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime político. Revisar aqui, só rapidinho, enquanto faz o material, forma de Estado. O Estado, FED. Forma de Estado, federação. Oi? Primeira aula. Aula 01, tá? Comecinho de 11, né? 11 de agosto. 11 de agosto. 6 de agosto foi do ano passado. E em dezembro a gente fez a confraternização, não foi em dezembro? Que quase que a polícia bate aqui e para fechar. Daquele nível só se der morte, né? Mas assim, em janeiro, esse curso vai até o dia da prova de janeiro. Aí a gente precisa fazer uma lereada aqui. Vou trazer algumas coisas menos alcoólicas, porque senão. Se fizer a confraternização como foi aqui, minha filha, vamos fechar a turma PC Piauí e abrir uma nova turma pensando em outros concursos. Aí eu não sei se vai dar um recesso, entendeu? De uns dias. Não, não, aqui a gente vai manter, nem que a gente pague do próprio bolso. Né? A gente vai virar bicho. Quando Jorge.
Pessoal, o que seria uma federação? É uma Nós temos o que aqui no Brasil? Vários governos, não é isso? Só com homicídio, só corra boa. Falcão, eu fui lá teve o triplo homicídio. Aí Falcão, eu não tô indo pra delegacia, eu tava de festa, quando cheguei lá, e Falcão bota triplo X na pasta. Aí eu falei, triplo X? Ele não sabe botar triplo homicídio, ele vai sim botar uma papagaio. Aí botou triplo X, eu digo, pra que isso? Foi quem colocou isso aqui? Quem colocou peça? Preenche a porra direitinho, mas não tem jeito não. Falcão botou triplo X e não botou o nome das vítimas. Como é que eu vou saber os caras que morreram? Não, é Falcão. Não, triplo X. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Pluralidade política interna. Quem são os entes que possuem personalidade jurídica? Ei, vem cá. Se eu estou falando de personalidade jurídica, pluralidade, estou falando de descentralização ou desconcentração? Falando no infinito, Falcão. Descentralização. Nossa federação é uma federação por descentralização. Socorro, Israel, só esperando. Quanto mais matar, melhor, né, Socorro? Pra chamar mais chacinazinha, né? Quem são os entes? União, Estado, DF e municípios. Todos o quê, pessoal? Artigo 18. Todos soberanos, é? Sou lá do ICO. E qual é soberano do ICO? Só no meu coração, né? E qual é o quê? Como município? Autônomo, tá? Então, todos autônomos. Pessoal, soberania somente quem? Concurso da PC Bahia aí. Soberania. Tá na apostila minha, né? Cai muito é IBFC. Soberania somente a união de todos. Quem é da década de 80 sabe o que é o Capitão Planeta. Era a junção de todos os entes. Terra, fogo, mar. Então, a junção de todos aqui, pessoal, de União, Estado, DF e municípios, forma o quê? República Federativa no Brasil. Você viu. Soberania é um dos fundamentos da República. Só se diz vapor. Soberania, né? É lá. Então, soberania somente a República, beleza? Eles são autônomos. Boa noite. Show. Pessoal, vem cá. Cai muito em concurso, inclusive a GV, colocar territórios aí, né? Território tá lá, pessoal, artigo 18, artigo 1º, tá? Não, território não é ente político. Vamos lá. Vamos já falar sobre território, tá? Que a LGV adora. Não é ente político. Por quê, professor? Porque ele não possui autonomia? Não, ele possui. Ele possui autonomia autogoverno, autolegislação. Possui. Agora, ele não possui o quê? Autonomia política. Não é ente político por não possuir autonomia política. Autonomia política. Por quê, professor? Só quem está com material, quem está faltando, está sem material, levanta a mão. Sem material. Poucos, né? Beleza. Então me arranja um material de vocês aí, alguém aí. Eu estou sem material também. Pronto. Primeira questão. Já. Essas questões, pessoal, eu fiz várias questões inéditas aí e eu trouxe para você, na época, né, dos simulados, que eu fiz vários simulados aqui, né? Fizemos 6 simulados de condicional, fora os simulados normais que a gente estava tendo, né? Levanta a mão aí para o Brasil ver aí quem está faltando. Vamos lá. Tá vendo aí, mais ou menos? Levanta, continua com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu botei no grupo, viu, o material. Pessoal, ó, o Pará, o segundo maior estado brasileiro, foi alvo de um projeto de divisão que visava a criação de 2 novos estados. Seria Tapajós, né, no oeste, e Carajás, no sul e sudeste. Em 2011,
foi realizado um plebiscito para a população paraense decidir sobre a divisão, mas o resultado foi pela não criação de novos Estados-membros. Aí, vamos lá. Eu coloquei uma notícia, eu fiz várias questões assim, pessoal, só que eu peguei só a parte de organização do Estado, tá? Vamos fazer várias questões novamente sobre esse assunto, que eu bato vários temas. Vamos lá. A Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o DF, os territórios e os municípios, todos autônomos nos termos. Qual é o erro aí? Não pode colocar território. Território não é. Professor, o que seria território? É uma espécie de autarquia federal, tá? Espécie de autarquia federal. E aí, não tem autonomia política. Por quê? Porque quem indica governador é quem? Presidente. Professor, acho que eu ouvi falar sobre isso aqui na segunda questão. Vamos lá. Os Estados-membros podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros estados ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Vamos já falar sobre isso, segura essa informação. Certo ou errado, pessoal? Ou tem alguma pegadinha aqui? Letra B. Primeira questão, letra B. Professor, não lembro isso aqui, vamos já falar. Letra C. Compete privativamente ao presidente da República nomear, após a aprovação do Congresso Nacional, os governadores de território. Certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? Errado? Boa. Quem é que aprova? Não é o Congresso, é quem sempre? Senado. Isso cai muito em prova. Caiu na PC Pernambuco. Tá? Então, pessoal, não é Câmara, não é o Congresso. É quem? Senado. Então, não possui autonomia política o território. Por quê? Porque o governador do território é nomeado pelo presidente. Aliás, muitas aprovações, muitas nomeações dependem da aprovação de quem? Do Senado. Tivemos nova indicação aí de um novo ministro do STF, né? Que era quem? O AGU. O AGU precisa de autorização do Senado? Precisa? Para ser AGU? Não. É o PGR. A AGU não precisa. E aí, Messias, né? Jorge Messias, é isso? Aí, quando ele foi para o Senado, né? Foi para o Senado. Aliás, ele não foi para o Senado ainda. Quem foi o PGR para a sua recondução. Tá? O Jorge Messias não vai. Então, sempre que for precisar, tem que fazer o quê? Uma sabatina lá no Senado. Então, quem aprova as nomeações, se tiver que aprovar, não é o Congresso, não é a Câmara, é sempre quem? Senado. Cuidado. É normal. Faz parte, tá? Votaçãozinha, maioria absoluta tem que passar do Congresso, não. Tem como senadores, pessoal, nós temos quantos? 26 estados, mais o DF, cada um 3 vezes 27, 81 senadores. Maioria absoluta tem que passar, tá bom? Normalmente passa. Não teve nenhum caso ainda que não passou, viu? Então é isso, pessoal. Não é só aqui governador de território, mas quem também? Vamos lá. STF, Tribunais Superiores, governador do território, lembra mais? PGR, tem mais um. Diretor do Banco do Brasil é? Presidente de diretores do Banco Central. E tem mais dois, que está fechando o Senado, que é chefe de missão diplomado de caráter permanente. E quem é o último, hein? Ministro de quê? TCU. Quanto? 1/3. Quem é que indica? O presidente. Pessoal, isso aqui nós não viu não. Já viu aqui umas 550 mil vezes. Aí vai fazer o quê? Revisar. Tá? A gente vai ver tudo isso ainda em questões. Tá bom? Não se preocupe. Então, letra C, qual é o erro aí, pessoal? Colocar que a aprovação do governador de território depende de quê? Do Congresso. Não, é Senado. As polícias militares, aqui eu quero ver, viu? Esticando a baladeira. E o Corpo de Bombeiros Militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, com as polícias penais, estaduais e distritais,
somente aos governadores dos estados e do DF. Questãozinha cai em prova. Quem tem a Constituição aí, pessoal? Meu livro, a minha não está aqui, né? 144, parágrafo 6º. Dá uma olhadinha aí. Caiu em prova. Caiu o CESP já. Certo ou errado? Você botaria o quê aí? Fácil. Errado. Tá, pode ser também dessa forma. 144, pessoal, tem que estar decorado na cabeça, viu? Óbvio. Porque é o que mais vem cair para nós, né? E é fácil. Ó, pessoal, o que é que está errado aí? O Distrito Federal faz parte. O governador do Distrito Federal manda as polícias do Distrito Federal. Manda, professor. Quem é o chefe da Polícia Civil do Distrito Federal? Governador do DF. Qual é o erro, então? Só... Então tira o somente, certo ou errado? É errado também. Artigo 144, eu vou ler para vocês, ó, parágrafo 6º. Ó. As polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis, com as polícias penais estaduais e distritais, aos governadores de quê? Ó? Dos estados, do DF e dos territórios. Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Em que pese território, o governador não ser eleito, se tiver polícia, quem é que manda na polícia de lá? Governador de território. Caiu na PC Maranhão. Caiu assim, ó. Esse parágrafo 6º. Banca CESP. Caiu assim. Tudo direitinho. Subordinam-se aos governadores de quê? Aí botou estados. Estados de DF. Estados DF e territórios. Aí botou União. Sabe quem marcou União? Tá morto. Né? Então vai ser o quê, pessoal? Onde é que tem governador no Brasil? Estados, no DF e nos... Se houver o quê? Território. Então lembra dessa pegadinha, tá? Lembra dessa pegadinha. Então o erro foi esse. Claro que você pode falar, a letra B está correta, então não sei qual é o erro, mas não vou nessa letra, né? É porque esqueceu o que aí? Território, né? Bota aí, artigo 144, parágrafo 6º. Vamos falar sobre isso lá na frente também. Vamos ver o erro da letra E, então, se a letra B é o gabarito. Os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração em Estado de origem serão realizados por lei ordinária. Então, a primeira parte, vamos lá, brincar aqui, pessoal. Lei o quê? Complementar. Chegamos aqui, pessoal. Vimos que todos são autônomos. Vamos explicar depois que aqui não há o quê? Essa união é o quê? Indissolúvel. Se é indissolúvel é que não pode nenhum querer sair do Brasil. Né? No Brasil já houve isso? Já. Se eu fosse fazer uma tese de doutorado ou de mestrado, eu ia falar, doutorado não sei nem o que é isso, né? Não tem estudo para isso. Polícia, doutorado não existe. Né? Mas um mestrado, eu ia falar sobre a união do Brasil que manteve desde a época do Império até agora. O Brasil não perdeu nenhum território. E não perdeu por quê? Porque se quiser sair, meu amigo, era bala. Né? Você assistiu A Casa das Sete Mulheres. Se você não assistiu essa série da Globo, é A Revolta dos Farrapos, a Farroupilha, né? Que falou, foi 10 anos que o Rio Grande do Sul queria sair do Brasil. Né? E o governo, na época, o Dom Pedro II segurou a pancada. Porque desde a época do Império não pode sair. A união é o quê? Indissolúvel. Se é dissolúvel, que não pode haver o quê? Secessão. Secessão. Vamos já chegar nisso. Agora vem cá. Como é que eu faço? Ó, vou colocar isso, pessoal. Em que pese, isso aqui é interessante. Em que pese não haver secessão. Secessão é um Estado, é um ente político sair da República. Não sai. A união é o quê? Indissolúvel. E eu vou utilizar o termo que a FGV utilizou. Pode ocorrer a mobilidade, a FGV usou isso, mobilidade interna. O que é isso? Pode-se criar novos estados, pode-se criar novos territórios federais, pode-se criar novos municípios. É o artigo 18, parágrafo 1º, segundo aí vai ver aí. Se você está no seu material, página 1ª aí, você vai ver aí. Volta lá para a primeira página. Aí vai fechando a questão. Vamos lá.
O azul bebê, o azul bebê. Cadê o azul bebê? Página 2. Ah, tá aí na página 1, ó. A organização político-administrativa da República compreende quem aí, ó? União, Estado, DF, municípios. Todos o quê? Autônomos. No time da CF. Cai sempre isso aqui, pessoal. E eu coloco em simular, a galera erra. Eu boto assim, ó. Distrito Federal é a capital federal. E tem cara que marca. E é normal. Você fala, é tudo federal, vai aí mesmo. Pessoal, a capital federal é o quê? Brasília. Brasília está dentro do DF, que é um ente político. Mas está aí, para a primeira aí, ó. Brasília é a capital federal. Brasília não é município. Não tem prefeito, pessoal. Por quê? Porque no DF não pode haver o quê? Municípios. E Brasília? Brasília não é município. É uma sede administrativa onde está todos os poderes. Tá bom? Inclusive daqui a pouco a Ana Paula está por lá também. Né? Tá lá, né? Em Brasília. Curso de formação. Tá bom? Então é isso. Aí vamos aprender agora, pode botar aí, pessoal, na página 2, como é que se cria um território. Professor, eu quero criar um território. No Brasil há território hoje? Já, pessoal? Não. Faz quanto tempo que não há território no Brasil? 22 anos? Fernando Noronha foi um dia desse, professor? Foi não, meu filho. Foi na Constituição de 88, acabou com todos os territórios. Ou seja, da minha idade. Nova. 37 anos. 37 anos. Tá? 37 anos. Tá? Sem que não há territórios. Por quê? Porque a CF extinguiu os territórios. Mas pode criar outro? Pode. O que é que ela falou? A sua criação, a sua transformação em território se houver Estado, ou pegar um Estado e transformar em território, basta o quê, pessoal? Quando é território? Lei complementar. Então, o erro da letra E aí é colocar a lei ordinária. Como é que eu mexo em território? Ó, basta, não tem plebiscito? De jeito nenhum. Não tem plebiscito. Tá? O que é um território é o quê? Lei complementar. Vamos lá, turma boa aí que está rezando em casa. Eu já falei aqui em pelo menos 2 casos em que exige lei complementar. Em direitos sociais e em direitos políticos. Quem lembra? Em que se colocar a lei herdária está errado. Eu vou continuar utilizando a Constituição. Um eu já sei de qual. Direitos sociais. Um dos direitos sociais que eu falei aqui, que tem assim, ó, tem que ser mediante lei complementar. E que nas questões eu botava lei ordinária, porque eu trouxe questões nesse sentido, inclusive de decano. Greve não, lei normal. Lei ordinária. Já falei tanto sobre isso. Não, assim, é uma eficácia, beleza, mas qual é o artigo da lei que exige, ou então o direito que exige, direito social que exige lei complementar? Não. São leis complementares, mas não está na Constituição essa exigência de direitos sociais. Ninguém lembra? Falei tanto aqui. Bati no ponto. Eu vou ler aqui para vocês, ó, direitos sociais, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a sua melhoria, né? O inciso 1, pessoal. Relação de emprego, conta aqui, despesa habitat e justa causa, nos termos de lei complementar. O FGTS, que vai prever indenização de 40%, lembra? Ou 20%, se for. É o quê? Lei o quê? Complementar. E no seu material desse ano, desse segundo semestre, é uma das primeiras questões da IDECAM. Então, eu já coloquei um. A aula passada eu falei sobre outro. Quem pode me dizer? Que exige lei complementar. Eu falei sobre o que a aula passada? Direitos o quê? Políticos. Então, artigo 14. Quem pode me dizer que há exigência expressa de lei complementar? Se vir lei ordinária, está errado. Ninguém? Não. Lembra que eu falei que existem 2 tipos de inelegibilidades? A taxativa e a outra que pode ser exemplificativa, que é relativa. Mas eu falei o seguinte, ó, se for criar outras hipóteses de inelegibilidade, tem que ser através de quê? De lei complementar. Lembram disso? Aí eu dei o exemplo o quê? A lei da ficha limpa, que é uma lei o quê?
complementar. Então, bota aí no seu material, artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Pessoal, isso aqui não cai não, é o sol que cai, homem. Então, quando você vê lei complementar no seu material, na sua apostila, na sua construção, grifa, bota um vermelhão aí, as meninas botam um coração, um post-it, e o homem faz o quê? Faz um buraco, né, na folha, tá? Para ficar bem longo, né? Professor, eu vou fazer um desenho. Faz, desenha, pinta, faz o que você quiser, tá? Ou então passa uma borracha com cuspe, aí rasga, tá? Show? Beleza? Então, pessoal, 3 casos que exige lei complementar. A gente vai ver muito agora nesse caso, né? Então, quando eu falo de territórios, lei complementar. E se for estados? É a questão primeira. Dividir o Pará, que teve isso, em 2. Por que é que não passou, hein? Porque nós temos dois estados, né? Por quê? Porque, meu filho, não passou. Não passou o quê? A lei complementar? Nem chegou a ter lei complementar. É o quê? Plebiscito. Quando eu falo estados, é tudo, pessoal. Criar um novo estado, fundir um estado no outro, cisão, fusão, são termos diferentes, né? Incorporar um estado no outro, tá? Se eu for mexer com o estado, tem que haver o quê? 2 casos. Tem que haver o Por que é plebiscito não referendo? Tem que ser o quê, pessoal? Antes da lei. Porque se você votar não, vincula. Então não vai ter, tá? Plebiscito e tem que haver o quê, professor? Lei complementar. Então vamos ler a questão, a letra B, e confirmar se é isso mesmo, da primeira questão. Só para a gente bater o martelo. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, ou desmembrar-se para se anexar a outros, ou formarem novos estados ou territórios. Se eu pegar a parte de um estado, olha aí, ó. Se eu criar um território de um estado, basta o quê? Lei complementar. Mas transformar um estado ou um território estado, não é estado? Lei complementar e o quê? Plebiscito. Quer ver, ó? Mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei o quê? Complementar. Então, essa lei complementar aqui, pessoal, as duas é lei complementar o quê? Federal. Federal. Tá bom? Show? Não houve lá no Pará, por quê? Porque a população falou que não, de jeito nenhum. Então tá lá o estado do Pará, né? Inclusive o nosso parceiro Neude Falcão é delegado de lá, passou lá e tá lá ganhando bem 30 mil reais. E outro parceiro nosso tá na PF, trabalha com a gente também, eu e Falcão. E foi pra COP30. Aí foi lá tomar cachaça. Tô preocupado com o Rudô. Agora o Rudô é miserável, só o cão. Eu nunca entendi os homens daquele miserável. Veio pra cá pra fazer um churrasco, levou umas carnes réu, umas perras réu. Eu digo, meu pai, tu é delegado, mas tenha vergonha, ó. Aí tu sabe que eu não falo não, mas Falcão, meu amigo, né? Sempre que ele tá aqui, retoma uma cachaçazinha. Aí depois, não, eu chamo lá pra casa, eu venho comprar as carnes, desgraça, né? Liso, mas né, charlão, tem que ser assim, passa o cartão. Então, letra B de bravo, tá bom? Próxima questão. E aí vamos falar sobre o município. O deputado federal Ricardo Arias foi designado o relator da proposta de uma emenda à Constituição 93 de 2007, que trata da retomada da autonomia dos estados para legislar sobre a criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios. De fato, desde a emenda 1596, que alterou o parágrafo 4º do artigo 18 que a gente está assistindo agora, estabelecendo que a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios seriam regulados por alguns critérios que viabilizam essa iniciativa atualmente. Professor, por que aqui no Brasil hoje não pode criar território? Por quê? Então, não pode não. Né? Eu sou do ICO. O ICO, a turma do ICO falava o quê? Se eu for eleito, vamos como chama? Antecipar, não chama aqui. Emancipar. Cachaça. Emancipar o ICOzinho. Aí todo mundo, ICOzinho, e vai tomando cachaça lá. Por que não pode tornar ICOzinho cidade? ICOzinho é distrito do ICO. Né? Por que é? Porque para se criar município hoje, pessoal, vamos lá. Eu vou colocar aqui a sequência lógica, mas a leitura é diferente. Então a gente tem que aprender a sequência lógica, porque é uma questão pesadíssima da FGV, lá em Fortaleza, e muita gente errou.
E quando eu fui a essa questão de direita, pô, se for pela literalidade, você erra. Vamos aqui. Precisa de que hoje, pessoal, para se criar municípios? Pessoal, primeira coisa, por que é que não se cria? Que tem que vir uma lei complementar federal. Criando o quê? Os prazos e requisitos. Então, primeira coisa, mais uma vez, ó, perceba que lei complementar federal está em quê? Em todas. Ela vai falar o quê? Sobre prazo. Dentro do prazo. Ou seja, vai estabelecer os critérios. Essa lei complementar nunca veio. O STF falou que era para fazer. Tá? E não faz nem a pau. Por isso que estão querendo mudar a Constituição. Professor, mas teve novos municípios que foram criados. O que é que aconteceu lá na Bahia e Rio Grande do Sul? Fizeram na tora. Fizeram uma lei estadual criada no município. Na tora, meu amigo. Né? E aí, o que é que falou o STF? Depois de muito tempo, muita briga na justiça. Quem primeiro falou que não podia. Depois falou que podia. Aí ficou aquele cabaré. Aí foi feita uma emenda constitucional para aprovar os municípios que foram feitos. Já fizeram outros depois. Tá bom? Então, existe uma briga para se mudar a Constituição, que é o tema que eu trouxe para vocês aí. Uma proposta de emenda para retirar essa parte de lei complementar, já que não é feito, lei complementar federal. E aí, pessoal, o que é que tem agora depois? Boa. Nós temos o estudo de viabilidade. Só existe aonde isso aqui? Municípios. Plebiscito, sempre plebiscito. Professor, de quem? Aqui no estado é do plebiscito, é no Brasil todo? Não, é de quem? Dos estados envolvidos. E aqui de quem é? Do plebiscito é de quem? Nos municípios, se for mais de um, né, envolvidos. Beleza? E por último, lei o quê? Ordinária ou lei complementar? Lei. Quando ele fala lei é o quê? Ordinária. Então, vai vir o quê? Aí vem muito em prova. Lei municipal. Não, filho. É lei o quê? Estadual. Para criar um novo município. É isso. Oi? Não, essa parte aí que ia ver que ia extinguir municípios. Aí é outra parte, tá? Outra coisa, tem nada a ver com a Constituição aqui não. Beleza? Então, olha, pessoal, que interessante. Vamos lá para a questão. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento. Sim, eu não li para vocês, né, o artigo, mas a gente vai ler aqui na própria questão. A fusão, ó, a criação é criar. A incorporação é o quê, pessoal? Eu botei no seu material, e quem não é meu aluno já sabe, né? O que é a incorporação? Eu botei o Majin Buu quando eu gostava desse desenho, né? Majin Buu quando incorpora o outro. Não vou falar come o outro não, que fica estranho. Mas quando incorporava, é o quê? Assistiu Dragon Ball Z? Quando incorporava não aumentava a força, né? Aí é fusão. Aí é fusão. Incorporação é quando ele engolia, contava o quê? Majin Buu mais forte. Isso é incorporação. Então, se A incorpora B, continua o quê? A maior. Pessoal, que porra de Majin Buu é essa aí? Não entendendo não. Se Juazeiro incorporar Crato, continua o quê? Juazeiro. É isso. O professor já caiu, o professor em prova, caiu para delegado. Falando que fusão e incorporação é a mesma coisa. Incorporação, A incorporou B, continua o quê? A maior. E se for uma fusão, A e B, lembra do Trank, com Gotranks? Gotranks, né? Trank, fusão. Deu um desenho para você, essas porra aí, né? Professor, eu assisto Naruto. Essas porra aí, né? Tá bom. Eu sou da época de Dog Funny, na verdade. Não sou nem desse desenho mais atual, não. Né? Dog Funny, meu nome no cachorro é Costelinha. Isso é só da época da Manchete, mas né? Show. É velho pra caramba, é década de 80, né? Então, pessoal, fusão e incorporação são termos diferentes. Continua. Será tratada por lei complementar estadual. Já está o que aí? Errado. Letra B. Será por lei estadual. Show. Dentro do período determinado por lei complementar federal. Show. E dependerão de consulta prévia mediante referendo. Se a consulta é prévia, plebiscito. Prévia, plebiscito. Né? Então, plebiscito, né? Letra C. Dependerão da aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito
e do Congresso Nacional, por meio de lei complementar. Professor, nessa não? Lembra, se é município, não basta plebiscito e lei complementar. Tem que haver o quê? O estudo de viabilidade e o quê? A lei estadual. É muito mais difícil. Então, letra D, será feito por lei. Ó, essa é a redação. Lei estadual é o quê, pessoal? Por último. Mas na redação ela vem o quê? Primeiro. Será feito por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após, o plebiscito é o quê, pessoal? Após o quê? O estudo de viabilidade, né? Nos termos da lei, né? Apresentados, publicados no termo da lei. Então, é essa a sequência. Lei complementar, estudo de viabilidade, plebiscito. Passou tudo? Passou. Lei estadual criando o município. Tá bom? Show? Então marca aí, letra D. Letra E, por lei municipal. Muito comum cair. Pessoal, se criar município, não é lei municipal. Agora, para eu criar um distrito, hein, no município. Lei o quê? Municipal. Ei, para eu criar uma aglomeração urbana, uma microrregião no estado. Lei o quê, inclusive? Eu quero criar uma aglomeração urbana, uma microrregião ou macro-região. Essa região do Cariri é uma lei o quê? Complementar estadual. Tá? Não tem nada a ver. Não estou criando outros entes, não. Estou criando uma aglomeração urbana, uma microrregião, uma macro-região. Tá? Região metropolitana de Fortaleza. Foi criada através de quê? De uma lei complementar estadual. Tá? Show. Então marquei a letra D. Próxima questão. Aí já é FGV. Vamos lá. Sai das inéditas. Lideranças políticas dos municípios Alfa e Beta, situados no estado Sigma, iniciaram um debate público no qual sustentavam que o primeiro destes municípios deveriam ser incorporados ao segundo. Olha, incorporação. Em razão da plena aceitação da proposta no ambiente sociopolítico, analisaram a Constituição Federal e constataram que, sem prejuízos de outras exigências previstas na ordem constitucional, na ordem jurídica, a referida incorporação pressupõe o quê? Está falando de quê, pessoal? Estado ou município? Municípios. Tem que lembrar dessa sequência. Letra A. A edição de leis municipais no âmbito alfa e beta. Não é lei municipal. É lei o quê? Estadual. Tá? Letra B. O referendo das populações. Não é referendo, é o quê? Plebiscito. Porque a consulta tem que ser antes, consulta popular. A edição de lei complementar estadual autorizando a incorporação. A lei estadual não é lei complementar. É uma lei estadual normal. A exigência é o quê? Que tenha uma lei complementar o quê? Federal para estabelecer as regras. A realização de uma Assembleia Legislativa de Sigma do estudo de viabilidade municipal. É pela Assembleia, pessoal? Letra E. A realização de uma consulta prévia às populações dos municípios envolvidos. No período fixado por lei complementar o quê? Federal. Lei complementar, depois começa aqui a pancada. Fácil ou difícil? Difícil a questão. Tem que lembrar da sequência. Tá? Show? O estudo de viabilidade não é feito pela Assembleia, tá, pessoal? Cuidado. IDECAN, que nunca vai deixar a gente, né? IDECAN está aí para resolver sua vida, Polícia Penal. Já pensou que você pudesse escolher Polícia Civil do Piauí ou Polícia Penal da Paraíba? O trabalho é melhor da Polícia Civil, mas você vai ter muito mais tempo livre na Polícia Penal da Paraíba, né? Não sei como é que está o salário. A Polícia Civil do Piauí está muito bem, né? Se o município X e o município Y resolverem acertar uma fusão para formarem o município Z, não é fusão, né? X com Y dá o quê? Z. A CF exige que haja o quê? Letra A, referendo popular. Letra B, plebiscito. Letra C, aprovação por lei complementar estadual. Letra E, a divulgação de estudo de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma de lei complementar federal. O decoreba claro. Pessoal, qual é o gabarito? Letra D ou B? B de bravo? Ou D de delta? Deu de delta? Pessoal, aqui você tem que lembrar do decoreba. Professor, quando é que é? Eu acabei de ler. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Tá na cara aí, ó. Vamos lá. Vou ler conforme está daqui, ó, na página 2, ó.
A criação, incorporação, fusão, geralmente de municípios, passear por lei estadual. Dentro de quê? Por lei complementar federal. Dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito. As populações dos municípios envolvidos, após o quê? Divulgação do estudo de viabilidade municipal. Apresentados, publicados na forma de quê? Ele foi de lei. Qual é o gabarito? B de bravo. B de bravo. É óbvio, tem que ter o quê, meu povo? Plebiscito. Se você viu plebiscito de estado e município, pode arrochar. Qual é o erro da letra D? Não é lei complementar estadual. Não tem em nenhum dos casos falando de lei complementar estadual. Tem lei complementar federal para criar o quê? Prazo. Não existe mais lei complementar estadual. Sabe o que é isso aí, meu filho? É IDECAN. Avalie o que aí, se você decorou. Só isso. Não cai, não. Foi a questão determinante para a APC Ceará, quando caiu, são causas de perda e suspensão dos direitos políticos. Aí tinha lá, como é a questão lá? Na aula passada, tinha lá, não chama relativa ou absoluta, incapacidade civil, aí tinha lá, relativa, é o quê? Absoluta. Recusa e cumprir a obrigação, era o quê? Na lei, aí botava o quê? Na Constituição. Só decoreba, então tem que decorar também, viu? Não que a FGV vai cair esses decorebas, mas IDECAN, tá? Show? Então, aqui o gabarito vai ser letra B de bravo. Auditor das contas públicas, viu? Deve ser para ganhar bem. FGV. A 188, no seu artigo 18, parágrafo 4, prevê alguns requisitos para a criação de novos municípios. FGV. Adora também. Os requisitos a seguir estão previstos no texto constitucional, à exceção de um. Assinalho. Letra A. Deve ser feito por lei municipal. Gabarito. Não é lei o quê? Municipal. FGV também cobra? Cobra, município. Tá? Faça essa cesta sozinha aí, que é essa que eu achei pancada. Foi. É o vermelho, né?
Pois não. A letra D, que todo mundo estava falando aí, né? Porque botou a estudo de viabilidade nos termos de lei complementar estadual. Lá não falou lei complementar estadual nem federal, não. Temos de quê? De lei. Não é complementar. E nem botou estadual. Temos da lei. Tá bom? Só vai ter, quando você vê lei complementar, é quando for o quê? Lei complementar federal. E não é para o estudo de viabilidade, é para a criação dos prazos e requisitos para você criar um município. Tá bom? Aliás, essa próxima questão fala muito sobre isso também. De ler e interpretar. Embaraçar-lhe. Embaraçar-lhe. É um ACC aqui, viu? Embaraçar-lhe funcionamento, ou seja, atrapalhar. Pronto. E a questão gabarito, já fizeram? D? Alguém diferente? D de delta? Alguém diferente? Nada? Vamos lá. C? Vamos lá, questão boa. Nível alto aqui, cara. Fora de Fortaleza, viu? Olha o símbolozinho de Fortaleza aí. Um forte movimento popular passou a defender a necessidade de criação de um município-alvo, o que deveria ocorrer a partir do desmembramento de parte do território do município beta. Ou seja, né? Desmembrar para incorporar outro. De acordo com os criar outro, desculpa. De acordo com os defensores dessa tese, o território que seria integrado ao futuro município-alvo, apesar de contar com um importante polo industrial, vinha recebendo pouca atenção dos poderes constituídos. Ao consultar um especialista na matéria, foi corretamente informado o quê? Com a reforma constitucional de 96, ocorreu a estabilização federativa, sendo vedada a alteração dos entes federados? Não. Pode haver o quê? Que o AGV falou aqui, mobilidade interna. Não pode sair. Então não está estabilizado assim ao ponto que é vedada a alteração. A letra A está errada. Letra B. Essa criação estaria condicionada apenas à consulta às populações interessadas e ao estudo de viabilidade municipal e a edição de lei estadual. Faltou o que aqui? Só não. O plebiscito colocou consultas. Se fosse assim, pessoal, poderia se criar município no Brasil. Não podia? Podia. Se for só, faltou a lei complementar o quê? Federal. Para criar o quê? O prazo. Se fosse só assim, todo mundo podia criar município. E hoje no Brasil não se cria município. Por quê? Porque nós não temos o quê? A lei complementar federal, que vai estabelecer os prazos. Então, quem marcou letra B aí, não pode esquecer da lei complementar federal. Letra C. Não é possível cogitar a criação de alfa sem que antes a Constituição Federal seja objeto de emenda, ampliando o número de municípios situados em seu território. Isso aqui é quem que não estudou e falou, tem lógica, não tem nada a ver. Né? Pode-se criar município hoje pela própria Constituição. Letra D. Além das consultas às populações interessadas, e aqui não fala que né? Uma reconsulta é o quê? Plebiscito. Da elaboração do estudo de viabilidade municipal, ainda seria necessária a edição de diplomas normativos pela União, que é o quê? A Lei Complementar Federal. E pelo Estado, que é o quê? A lei estadual. Questão boa. Aqui separa os homens dos meninos. Aqueles que vão estar com contra-cheque, pistola e dinheiro, e cara e coragem, e dos meninos que estão usando os distintivos aí de atirador esportivo. Né? Então, aqui é pesado. Letra D. Letra E. O prazo de criação de alfa somente pode ser deflagrado após a edição de lei estadual, que disponha nesse sentido. Ei, pessoal, a lei estadual é o que? A lei estadual é a última. Vamos comigo de novo aí, letra E? O processo de criação do alfa somente pode ser deflagrado após a edição de lei estadual que disponha nesse sentido, sendo esse diploma normativo o início de iniciativa privativa do governador de estado. Pessoal, a lei estadual é a última. Tá? Então a letra E está totalmente errada. Show? O processo de criação do estado depende de quê? Primeiro, lei complementar o quê? Federal. Estudo de viabilidade.
Responde. Não, 14 não, 18. 18, isso. Tá? Quando ele fala deflagrado, é o quê? Iniciado. É. Exatamente. Né? Show? Beleza? Então, letra D. Essa aqui eu achei difícil, né? Próxima questão. Vamos falar o que já foi as vedações dos entes, que é o artigo 19. Passo a passo, a gente vai revisando aqui. Assinala a alternativa correta a respeito da criação, incorporação, fusão, funcionamento de municípios. Vamos lá. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei complementar federal dentro do período etapa por lei estadual. É assim, é? É feito o quê? Por lei estadual dentro de quê? Da lei complementar federal. Além da criação por meio de lei, ela dependerá de estudo de viabilidade municipal e referendo. Opa! Onde você vê referendo, filho? Aqui não. Plebiscito. Não havendo lei estadual ou federal disciplinando a matéria, o município terá competência plena para o seu desenvolvimento. Eu só não sei isso aqui não, mas eu vi, ó, quando um não faz e o outro não faz, a competência é plena. Tem nada a ver aqui. Tem nada a ver. Pessoal, a competência legislativa plena, existe esse termo? Existe. Quando a competência é o quê? Concorrente. E a União não é dito o quê? Normas gerais. Faz o que os estados? Legislam de forma plena. E se houver a superveniência de uma lei federal? Suspende a lei estadual naquilo que lhe for contrário. É a aula que vocês vão ter para brincar em casa, tá? Então, letra C está errada. As hipóteses... Letra... É a C, né? Que está errada? É. As hipóteses de criação, incorporação, fusão e desmembramento demandam lei estadual, que proporá o respectivo estudo de viabilidade. Certo ou errado, pessoal? É errado. O estudo de viabilidade é o quê? Antes. Letra E. A CF condiciona a criação de novos municípios à aprovação de uma lei federal complementar, autorizada pelo Congresso. É isso. Que diploma é esse? Lei complementar federal, que cria o quê? O prazo. Só questão pancada que eu achei aqui para vocês, tá? Porque eu tô achando que vai cair uma, se for cair, cai de município, porque as outras são fáceis, né, pessoal? Vamos lá. Então, letra E, né? O gabarito, material que eu mandei para vocês já está lá, de todos. Pessoal, essa segunda parte que vocês vão ter acesso está no seu material que eu mandei agora. 50 e quantas questões que puder olhar? Acho 56, cara. Eu fiz 56 questões de competência. Tá? Então, quem não estudou ainda, não viu essa matéria, assim, olha, abre lá, né? Abre lá a aula e abre o coração também. Isso aqui corre estranho, abrir o coração. Não, é para assistir a aula direitinho, tá? Se estiver cansado, toma uma São João da Barra, esquenta até a azureia. Vamos lá. Próxima questão. É inconstitucional lei estadual que defina como critério de desempate de concurso público a preferência pelo servidor público daquele estado. Na Bahia veio, não foi? Se houver empate, quiser desempate, ser baiano. Rapaz, pelo amor de Deus. Não pode fazer isso. Por quê? Porque não pode. Não, a gente não é, né? Porque não pode. É porque a Constituição veda aos entes políticos. Além disso, né, assim, os dispositivos que possam existir em edital passam a ser considerados o quê? Inconstitucionais. E foi o caso da Bahia. E na Paraíba, eu não sei como é que ficou, mas se botar também que tem desempate lá na Paraíba, da PM, não para esse concurso que teve agora, para os próximos. Oi? Não, assim, favoreceu de qualquer forma. Ganhar pontuação por ser, né, de um estado. Pessoal, isso é tudo inconstitucional, mas não se engane não, chove de ações no STF, diz aí, viu? Que vão chegando no STF. Por exemplo, eu vejo muito esse concurso público, só doa sangue, só tem a gratuidade se doar sangue no meu estado. Piauí. Isso aí não pode, pô. Ou seja, o camarada doar o sangue daqui é diferente do sangue do lá. Que é isso, né? Então, assim, mas por que eu tô fazendo isso? Porque daqui que declara essa lei inconstitucional, meu amigo, demora. Aí vai, né? Às vezes, eu sempre digo isso, eu advoguei pouco tempo, mas é isso. Tem casos que compensam. Eu sei que aquela cobrança, quem fez consórcio aí, né? Quem fez consórcio, aquela cobrança de cobrar o frete é irregular. Eu fui falar, ó, essa cobrança aqui é irregular. Quando eu advogava, eu acabo assim, entra na justiça. Por que eles fazem isso? Sabendo que vão perder. É porque poucos entram na justiça. Aí eu chamava, aí, tá? Pegou? Vou botar na justiça para também, né? Para ganhar. E quem entrar ganha, mas é isso, né? Sabe que isso aqui é inconstitucional?
Justamente. Aí compensa, né? Aí agora foi minha esposa também. Cobrado dela, ela entrou na justiça e ganhou. Restituiu. Vamos lá. É vedada a União, aos estados, ao DF e aos municípios, como também a lei. Não pode, vedação, sem qualquer ressalva, estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencionadas, embaraçar-lhes fundamento ou manter com eles sua dependência, relação de aliança ou dependência. Pessoal, sem qualquer ressalva, como é que está lá? Pega seu materialzinho, ó, veja aqui, a página 4. Está aqui, ó. Como é que está lá? Ressalvado o quê? A colaboração com interesse o quê? Público. O que eu coloco aqui nessa foto aqui, ó? Pessoal, o Brasil é o quê? Um estado o quê? Laico. Não tem religião oficial. Então, no Brasil, não pode haver relação de dependência ou aliança. Vamos fazer isso porque a igreja pediu. Não. Nem pode estabelecer cultos religiosos. De jeito nenhum. E nem o quê? Atrapalhar, que é embaraçar-lhe. Onde é que está isso? Nós temos isso aqui na direitos fundamentais. A inviolabilidade da religião. Que é o que, pessoal? É inviolável a liberdade de crença e de consciência. Sendo inviolável o quê? Os locais de cultos e suas liturgias. E aí a professora Maria Vilar que vai prestar, não é prestar, é o quê? Assegurar a prestação religiosa. Nas entidades civis e militares da ação coletiva, né? Vimos tudo isso. Então, lá é assegurar, porque que não pode nem atrapalhar e nem pode também manter relação de dependência. Qual é o erro aqui que caiu na PM quando foi a UGV? Caiu essa questão, caso concreto. Colocou lá que, lembra que tem uma exceção, colaboração com interesse público. O que é isso, hein? Bota a fotinha aí, o sopão da caridade, né? Sopão da caridade. Se a igreja quer fazer um trabalho social, sopão, alimentar as pessoas de rua, que estão de rua, vai doar roupas, né? Qualquer tipo de trabalho assistencial, pode fazer o que a prefeitura? Chegar junto. Manter uma relação de quê? De aliança. Pode ou não pode? Pode. E aí, qual foi a pegadinha que caiu na PMCE quando foi a GV? Colocou que a proposta de lei era para o município subvencionar a igreja para se criar novas igrejas. E aí, perguntar se era condicional ou não. Aí muda, é condicional, porque é colaboração com interesse público. Não, criar novas igrejas não é colaboração com interesse público. Lembra, interesse público é uma questão que assistencial. Assistencial. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu botei para vocês aí a fotinha, ó, do sopão. Sopão da caridade, tá? Quem fazia muito isso era a igreja aqui do São Miguel, né? Não sei se ainda faz, né? A igreja lá que eu casei, tá lá, né? Aí, show. Então fazem, né? Fazia muito. Era o Padre Paulo que virou vereador. Era, que fez meu casamento, virou vereador. Ex-vereador. E esse padre também? Não, ele não. Mas ele não é mais padre, não. Eu acho que não é mais padre, não. Tava ordenando, né? Não, casou também não. Vai tomar cervejinha, toma cervejinha. Vamos lá. Outra. Também? Teu avô era padre? Rapaz, você recusa a fé. Qual é o segundo, pessoal? Bota aqui, ó. Recusar a fé. Pessoal, todo documento público que um emite, o outro deve reconhecer. Pessoal, vou pro Piauí. Vou, Ron, pro Piauí lá, vou ficar morando lá. Meu casamento, minha certidão de casamento é aqui do Ceará. Ela vale lá, vale. Eu vou casar novamente lá. Se você casar lá, meu amigo, você cometeu o quê? Além de ser burro, casar duas vezes? Bigamia. Bigamia é crime, é, pessoal? É, sim. Bigamia é crime. Bigamia é burrice e crime, né? Tô falando bigamia. Não tô falando monotonia nem poligamia, não, né? Tô falando bigamia. Bigamia. Então, no Brasil é o quê? No Brasil, monotonia, não. Monogamia, tá? Recusar a fé a documentos públicos. Então, sua funcional, meu filho, você vai para a festa
da Expocrato. Papa Charlie, Piauí. Tudo padrão, carteirazinha com chip, tá? Você bota o chipzinho para ler seus dados. Também. Não, tudo. Qualquer documento público. A CNH, professor, eu terei minha CNH lá na Paraíba. Lá em Iraúna, Paraíba. Mas é uma lei estadual. Tá no material também, você vai ver. Ó, transporte, questão boa aqui, tá no material, tá caindo mais que na banca FGV. Pessoal, o transporte, como é que ele fala na Constituição? Se for trânsito e transporte, é competência de quem? Trânsito e transporte? Da União. Quem legisla sobre trânsito e transporte é a União. Aí a briga lá dos Uber. Ah, o Uber não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A União falou, cala a boca todo mundo aí. Nem município, nem estado. Quem legisla sou eu. Quem manda sou eu. E regulamentou os Ubers na época, né? Agora, se o transporte for local, transporte local, quem é que regulamenta? Quem é que regulamenta? Transporte local? Não. Local é onde? Quando você vê local, a palavra é o quê? Município. Quem regulamentou o Demutran, o Demutran, que regulamentou eu lembro dessa lei que a gente que fez. Não foi eu não, mas eu participei assim. Lembra quem, ó, quando houve mototaxista aqui no Juazeiro e taxista, não tinha lei não, pessoal. Essa lei é o quê? Municipal. Foi feito os pontos de táxi por uma lei o quê? Municipal. É tanto que todos os agentes de trânsito, os antigão, além de fazer a lei, cada um tinha um bocado de ponto, né, de trânsito. Tem uns que até tem, né? O teu tio lá trabalhou fielmente isso aí, né? A do transporte também. Então, é municipal. Agora, não falou nada de transporte o quê? Intermunicipal. Aí o que aconteceu? Qual é a competência dos estados? É o quê? Residual. Então, quem legisla sobre o transporte, não estou falando de intramunicipal, não. Intermunicipal. Quem é que legisla? O estado. Então, quando o Estado falou lá que era permitido que policiais militares, no mínimo 10, no máximo 2, né, fardassem direitinho, aí é uma lei o quê? Estadual. Professor, mas eu vou lá para outro estado. Ah, meu filho, aí não é complicado. Né? Tem que olhar se tem. Tem que olhar se tem. Tá? Oi? Na carteirada. Só que exigia que você estivesse. Não tem mais essa exigência, né, pessoal? Mudou, né? Tá fardado. Né? Teve um cara mas foi daqui para Pernambuco, o policial daqui que foi assassinado, né? E não estava fardado, não. Ele só estava armado. Você quer saber, né? O cabo do raio, ou do raio não é nem existia raio, é do Honda. Ele foi daqui para Pernambuco e foi um assalto e trocou tiro, né? Só vim saber depois de muitos anos quem estava nesse ônibus. Falcão. Falcão tá em tudo. Falaram, não, tinha um bombeiro, tinha um PRF e tinha um policial civil. Aí Falcão, a gente pegou ele depois. Falcão, que diabo é isso? Tu tava lá? Tava lá. Minha Nossa Senhora. Tava indo deixar o armamento, já tinha deixado e tava na volta, não sei, para tomar posse aqui, que ele foi de Pernambuco, escrivão. Falcão já foi escrivão, foi tudo, né? Show. E por último, criar distinções entre brasileiros ou preferências. Pessoal, que é o gabarito lá, que é a questão lá. Pessoal, não pode criar o quê? Distinção ou preferência entre quem? Brasileiro. Não tem falando aqui estrangeiro. Ou seja, vamos terminar aqui, ó. Criar distinção. Entre brasileiros. Vamos lá. Então, para a questão. Gabarito, qual é o gabarito? Letra C? Deixa eu olhar aqui. Onde é que eu estou, meu Deus? Eu estava, né? Vamos lá. É vedado, né? Sem qualquer ressalva. Opa, já está errado aí, né? Que tem o quê? A colaboração com interesse público. Letra B. Pode recusar fé a documentos particulares. Pessoal, a vedação é recusar fé a documentos o quê? Públicos. Letra C. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Beleza. Letra C. Letra D. Criar distinções entre brasileiros e estrangeiros. Não é estrangeiro.
Só isso não cai não, caiu no IDECAN, né? Letra E, permitir que estrangeiros, tá case, né? Permitir que estrangeiros tenham acesso a cargos, empregos. Pessoal, não pode vedar essa permissão, porque, lembra, estrangeiro pode ter acesso a cargos públicos? Pode ou não pode? Pode, mas depende de quê? De lei. Tá? Já falei isso aqui rapidamente. Então, letra C. Próxima questão sobre esse tema. À luz da CF, no que concerne à instituição do Estado, podemos considerar que é vedado aos Estados incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outros. Pessoal, não é vedado. É o quê? Permitido. Depende de lei complementar e o quê? Plebiscito. Plebiscito. Que aí é Estado, né? Letra B. É permitido à União, aos Estados, o DF e aos municípios recusar a fé a documentos públicos. Aí é o quê? Uma vedação. É vedado. Os territórios federais integram a União, está correto, e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração de Estado de origem serão regulados por lei ordinária. É lei o quê? Se é Estado. Lei complementar. É assim que vem caindo. Letra D. A organização política administrativa da República compreende a União, os Estados, o DF e os municípios. Todos o quê? Autônomos nos termos da Constituição. Qual é a pegadinha aí? Ninguém viu? Ninguém viu? Ninguém viu porque não tem, correto. Letra D. Letra E. A criação, incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios passam por lei municipal. Já está o que aí? Errado. A lei o que aqui? Estadual. Professor, eu não consigo decorar, é muita coisa. Leia amanhã de manhãzinha. Depois, leia de novo. Pessoal, vão se repetindo as questões, né? Ninguém aguenta. Né? Mas é assim mesmo. Outro da IDECAN. IDECAN gosta, viu? IDECAN, quem fez IBFC Bahia, né? Pode nem falar disso aqui, eu fico lembrando de Valéria, né? Valesca. Não, Valera. Valesca é a outra, né? Que a amiga dela, são duas amigas que andavam juntas, Valesca e Valéria, na época do curso. Aí você confunde os nomes. Que é da PC Bahia. Né? Inclusive a PC Bahia fez hoje, né? Uma postagem. Foi hoje ou foi ontem, falando, né? Sobre a morte dela. Esse concurso da PC Bahia caiu demais sobre isso, viu, pessoal? IBFC. Vamos lá. Por outro lado, é vedado a tais entes, não, aos entes políticos. Vamos lá. O que é vedado? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar de funcionamento ou manter com ele os seus representantes, relação de dependência ou aliança, ressalvados na forma da lei, a colaboração com o interesse público. Botou a ressalva, correto. Letra 2. Recusar fé a documentos públicos. Não tem essa vedação? Tem. 3. Criar distinções entre brasileiros e estrangeiros ou preferência entre si. Opa, é só entre brasileiros. Por isso que eu chamei a atenção naquela questão que eu fiz, tá? Então, 1 e 2. Correto. IDECAN quer saber do decoreba. Tá? PP Bahia. Bahia não, PP Paraíba. Né? Vamos se acostumar ao decoreba. Eu vou até saber quanto é que está o salário lá da PP Paraíba. Né? Mas da PC Piauí está bem, né? 7 e 8 mil reais, tá? Por aí, né? Acho pouco, professor. Faz o consignado, então, e vem embora. De quanto? 120 mil. E como é que eu vou pagar? Não paga. E aí, depois faz um acordo. Paga 20 mil. Para investir, né? Como capital federal, estava ele pegar aqui em casa, viu? Como capital federal, é o centro das operações do governo brasileiro, onde estão localizados os órgãos fundamentais, como Presidência da República, Congresso Nacional e o STF. Essas instituições desempenham papéis cruciais na governança do tomado de decisões em nível nacional. Vamos lá. Está falando de que aqui, pessoal? Distrito Federal. Vamos lá. Sobre a organização política administrativa da República, uma alternativa correta. Distrito Federal é a capital federal. Não, é quem? Brasília é a capital federal. Ao DF são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e à União. E aí, certo ou errado? Pessoal, segura. Bota um pontinho. Tá confiança botar um pontinho aí? Letra C. Oi? Não entra não? Tira o pontinho. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, registrada por lei
orgânica. Votada em 2 turnos, com exercício mínimo de 10 dias. E aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na CCF. Os territórios não poderão ser divididos em municípios. Letra E. Compete ao DF organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF. Qual é o gabarito, pessoal? Pessoal, quem é que legisla sobre PCDF, PMDF? É quem? União. Quando ele fala organizar e manter, organizar é legislar e manter é pagar. Quem é que faz isso? A União. Mas quem manda lá? Governador do DF. São o que essas polícias? São mantidas, ou seja, são organizadas e mantidas, legislar e pagar pela União, mas são o que? Subordinados a quem? Governador do DF. Então a letra E está errada. É a União. Até Lula estava nessa briga aí, né? Que Lula não tinha sancionado a lei que aumentou o salário da PCDF. Professor, não é Lula não. É porque é uma lei o quê? Federal. Tá? Que estava querendo aqui para a PCDF com a Polícia Federal, os salários. Pelo menos parecido. Show? Então, pessoal, qual vai ser o gabarito? Você botava o quê, o gabarito aí? Pessoal, ó, o DF, isso aqui é um nível mais avançado, tá na versão do estado 3. Ele, não existe um caso só dele não, assim, ele é único, não. Ora ele funciona como estado, ora como o quê? Município. Por isso que a letra A, é a letra A que está errada? Letra B. As competições de quem, pessoal? Você faz o quê? Aos estados e ao município, não à União. Ele nunca vai ser igual à União. Tá? Então, ó, por exemplo, lá você não tem Câmara Municipal. E é o quê? A Assembleia Legislativa também não. Aí misturou, então. Ficou o quê? Câmara Legislativa. Nos estados, pessoal, nós temos o que nos estados? Cada estado tem o quê? A sua Constituição. No DF, não é Constituição, é o quê? Uma lei orgânica, igual ao município. Então é o quê? Falta de quê? 2 turnos, 3/5. Qual é o texto aí, pessoal? 10 dias. É o gabarito. Letra C. No DF, não pode haver o quê? Municípios. E Brasília? Brasília não é município. Mas um território, pessoal, território que não tem hoje no Brasil. Pode haver o quê? Pode haver municípios. Pode. Pode se dividir. Por isso que a letra D aí também está errada. Para finalizar essa parte aí, antes de competências, vamos falar aqui bem ligeirinho sobre os bens. Pessoal, eu vejo muita gente errando questão de bens, mas é só, eu coloquei a questão aqui já para a gente lembrar. Né? Os bens ou é da União ou é de quem? Dos estados. Não tem briga aqui para o município não. Tá? Regra e exceção. Vamos lá. Posso apagar essa parte aqui? Não, sempre que houver conflito. O município tem os bens dele, né? Professor, eu vi um bocado de terra ali. Aquela terra é de quem? Ah, não, é terra sem destinação. Chama o quê? Terra devoluta. Artigo 20. Vamos aprender aqui isso aqui para a gente finalizar? De boa. Sim, pessoal, bem ligeirinho aqui. Podemos marcar o simulado, dia 7/12. O que tem dia 7/12? Foi a prova? É porque cedo demais, vai ser na próxima semana já, dia 7 não, né? $15, né? Porque hoje já é 20 e pouco, né, rapaz? Já é... Pessoal, vai ser o seguinte, vai ser presencial. E quem não vir, não vai ter acesso. A não ser que você pague. Tem exceção. Vai fazer uma prova, vai fazer uma coisa. Porque Jorge ficou puto a última vez no simulado. Bem pouquinha gente que vê, né? Foi? Cara, eu não sei nem quando é o dia direito, mas vamos aos poucos. Eu nem falei pra Jorge. Edinho voltou, foi Edinho?
Pô, e é dia da casa, né, bicho? Não, eu tinha chance de entrar. Isso não dá pra certas coisas pra mim, não. Mas Jorge, coração dele é duro, só a porra. Eu prefiro assim, já no horário da prova. Desligo o ar, faz uma fogueira ali para estabelecer o clima. É quente, menino. É quente sua peste. Viu? Mas dia 7 é um dia bom, né? Quando é a hora da prova? Quando é da tarde? É 3 da tarde a prova lá? Não, mas ó, treine nesse horário. Eu já falei isso. Façam prova, façam questões. Eu sempre, olha, minha prova foi de 1 da tarde, se eu não me engano, 1 hora da tarde. E eu tinha um sono da peste. Eu comecei a fazer prova, questões, 1 hora da tarde. Eu sempre trabalhava no Demutran, dava assim, né? Dava para dormir à tarde, eu trabalho de manhã. Aí eu, mas o que? Vou à prova da Polícia Civil. Quando eu vi, rapaz, vai ser à tarde. Toda tarde, chegava em casa, tomava um banho, almoçava. Depois do almoço, mesmo começar a responder questões. Né? Para ficar, tudo que você puder fazer para ajudar um pouquinho, né? E eu lembro, eu tava lá para fazer a prova, eu vi um cara comendo um prato de feijoada. Eu digo, meu amigo, esse cara vai fazer uma prova como? E o outro levou um cacho de banana para dentro da. Eu digo, um cacho de banana para quê? Isso atrapalha, mas é assim, cada um faz o que você quer. Vamos lá, pessoal, desenrolar aqui os bens. Sobre a organização. Opa, já foi. São bens da União. Olha aí, ó. Se for terra devoluta. Vamos lá, aqui é bom. Se for só terra devoluta, é de quem, pessoal? Estado. Então, ó, vamos lá. Se vir a palavra só terra devoluta, só isso é Estado. Estado. Agora, se vir uma qualificação a mais, indispensáveis as fronteiras, as fortificações, aí vai vir o quê, pessoal? Aí quem? União. Então, para ser, ó, então aqui, ó, é o quê? Regra. Mas se falar assim, ó, indispensáveis as fronteiras, se vir a palavra indispensável, qualificar essa terra devoluta. Onde houver terrenos de marinha, tudo mais, aí você vai botar o que aqui, ó? Entra quem? União. União. Terra devoluta. Então fica à vontade, macho. Eu fico com a raiva disso aí. Acaba tá gripado, macho, é normal. Ninguém aqui nunca gripou, não. Acaba trabalhando comigo na viatura. E que frescura é essa? Tussa aqui na viatura, macho. Acaba lá na posição, homem. Não, é porque tá gripado. Sim, tu nunca gripou, não, desgraça. Tu é o quê? O símbolo da saúde, é? Todo mundo tá passivo disso, normal. Aí eu vou gripar também. Vai ser fresco, macho. Vamos lá. Se for aldeamento de. Opa, aldeamento não. Os lagos, rios e quaisquer corrente de água. Se for água, pessoal, qual é a regra? Oi? Não, sei, mas assim, se for só água. Estado. Pessoal, onde você vê água. Se for assim, a palavra assim, águas ou água doce, né? Que a gente chama. Água. Aí você vem, estados. Não tem erro. Agora, se essas águas banharem mais de um estado ou fazer limites com outros países, União. É isso. Ah, o Rio Salgadinho. O Rio Salgadinho está onde? O Rio Salgadinho? Não, tá entre municípios, né, pessoal? É, passa ali o Rio Salgadinho, né? Não, aí não passa de estados, não, né? Não passa, não. O Rio São Francisco, passa ou não passa? Passa, passa. É de quem, então? União. Rio Negro e São Limões. Não é a banda, é o Rio. União, porque faz limite com outros países. Né? Então vamos lá.
Se for água, estado. Qual é a exceção? Vamos lá. Vou botar aqui mais uma vez. Regra. Duvido se errar isso aqui. Agora, se fizer limites com outro país. Ou banhar. Mais de um estado. Lagos. Ou limites com outros países. Pessoal, vamos lá. Aí entra quem aqui? União, né? Ei, eu vi uma ilha lacustre. Uma ilha o quê, professor? Lacustre. Tá onde? Lacustre, a ilha lacustre. Na lagosta? É? Não, é onde? Nos lagos. Ilha lacustre, aonde? Nos lagos, né? E se for uma ilha fluvial? Nos rios. Geografia passou longe aqui, né? Beleza. Chamar o nome dele aqui, até hoje da aula, rapaz. O Maguinho lá, foi meu professor. Robertinho não. Parece com ele, com o Robertinho. É seu que Silva, o nome dele? Marcos Silva. Marcos Silva é professor de geografia, né? Tigão, desenrolar. Marcelo, né? Marcelo e Marcos Silva. Né? Eita, menino. Eu vou dizer, tu foi longe, viu? Vetou lá do Crato, né? Falcão também estava lá, né? Vamos lá. Isso aí não é da minha época, não. Então, pessoal, ó. Se for uma ilha fluvial, ilha lacustre, tá onde, pessoal? Essa ilha, tá onde? Na água, né? Na água. Se essa água for do estado, vai ser o que a ilha? Do estado. Se o rio ou o lago for da União, vai ser o que a ilha? Da União. Tá bom? Show? Agora, vamos lá, pessoal. Olha aí, ó, a letra C. É assim que eu fiz essa questão de propósito, para você pensar e a gente quebrar a cabeça aqui e desenrolar. Se for uma ilha costeira, eu não falei ilha fluvial, eu não falei uma ilha lacustre. Ilha costeira está onde? A ilha costeira. Nas costas de quem? Nas costas de quem, pessoal? Ou seja, é água doce ou água salgada? Se houver ilha costeira ou ilha oceânica, qual é a regra de quem, pessoal? União. Vamos colocar isso? Cuidado, ó. Se for mar territorial, tudo assim que é de água salgada, entra quem? União. Então vamos lá. Se vir assim, ó, ilha costeira, ilha oceânica, ou costeira. Pessoal, oceânica costeira é de quem, como regra? Da União. Regra. Não, não é isso não. Regra. Ó, pessoal, essa regra não tinha exceção, viu? Então você vê aí Vitória, no Espírito Santo, São Luís, no Maranhão, eram capitais que eram o quê? Ilhas costeiras ou oceânicas. Tá? Então, de quem era aquilo aí tudo? Era da União. E era sendo capital do Estado. Então não pagava tributo estadual. Eles pagavam de quem? A União. Era um cabaré da porra. Aí mudou a Constituição. Criou o quê? Uma exceção. Então, se aqui a regra, qual é a exceção? Se tiver o quê? A sede de um município. Show. Então, se tiver, ó, sede de um município, mesmo que seja uma ilha oceânica costeira, vai ser de quem? Vai ser do Estado. Percebeu aí que tem regras e exceções? Tá assim. Índio. Que é a próxima, ó. Isso. Então, pessoal, ó, marca aí, ó. Mas não. A letra E, as terras. Por que a letra D não vai ser o gabarito, então, pessoal? Porque botou ilha oceânica costeira, mas não botou a regra. Botou o quê? A exceção, que tem a sede de um município. Aí é de quem? Dos estados. Show? Letra E, aí não tem como errar. As terras tradicionalmente ocupadas por quem? Pelos índios. Quem é meu aluno sabe.
Deu o bicudo no índio, deu o bicudo de quem? União. Mexeu com o índio, mexe com a União. Tá bom? Matou o índio. Por ele ser índio, né? Matei porque tava brincando de cabana com minha mulher. Aí você matar qualquer um. Agora, se for por ele ser índio, crime de ódio, União. Teve um caso, não foi, pessoal, aqui no Brasil, bota repercussão, o cara... Oi? Polícia Federal. Tá? União. Vamos lá, tem mais duas coisas que a gente vai estudar aí quando se fala sobre índio. Inclusive, tu me perguntou, não foi, Socorro? Tu falou assim pra mim, tu foi fazer o concurso aí de CNU, não foi? Tu falou aqui, o que é que pode cair de povos indígenas? Não falou índio, né? Falou com esse termo. Eu falei, é índio? É. Competência para autorizar a exploração em terras indígenas. Quem é que faz? Quem é que autoriza a exploração em terras indígenas? Congresso, de forma o quê? Exclusiva. Quem é que defende os índios? MP, tá bom? Pode vir a palavra índios, povos indígenas ou silvícolas, tá? Então, quem defende populações indígenas é o MP, tá? Quem é pobre, então é Defensoria Pública. Desse é louco. É Ministério Público, tá? E as terras dos índios, de quem é? Da União. Pessoal, não tem a lavatura de uma terra. Rapaz, isso aqui é meu, ó, tá aqui, ó, o imposto aqui e tal. Não existe. É o que? As terras tradicionalmente ocupadas. E até nisso é difícil, viu, pessoal? Tem muitos índios aqui que são aqueles índios que não têm contato com o ser humano ainda, né? E aí tem que fazer o mapeamento das terras. É sempre complicado, né? Eu vi até no Globoplay falando sobre isso, cara. Eu não sabia que tinha tanto índio que não tem contato. Índios que não têm contato. Não tem contato com o ser humano, assim, com o brasileiro, né? Essas porra aí mesmo. Tá. Eu tô dando palestra aqui, Não tem contato com os civilizados, né? Pronto. Pronto, aí, ó. Agora desse. Tem um termo correto. É índio que não tem o quê? Que chama? Não, os índios catequizados. Tem uns índios isolados, tem um nomezinho, é índio que não é isolado. Que não tem. Foram falar com eles lá, uma época lá, mas morreu um bocado. Deu. Facilização novo não, viu? Porque tá errado. Vamos lá, tá? Mataram até um agora, um dia desse, foi uns 2 anos atrás aí, mataram uma ambientalista. Foi. Eles não. É sem contato, tem um nomezinho. Vamos lá para a questão que ela diz aí, tá bom. Então, olha aí. Próxima questão e decan sobre esse mesmo assunto. De acordo com a Organização Política Administrativa do Estado, os entes federados são proprietários de bens discriminados no texto constitucional. Os entes federados, né? A União pertence a quê? A União, ó, TJ aqui, viu? Analista, na verdade. Tá vindo novamente nesse concurso. Terras devolutas. Terra devoluta é o quê? É Estado? É Estado. Ele quer saber da União. Se fosse terras devolutas, aí botar essa qualificação, né? Se pensar as fronteiras, fortificações, terras de marinha, aí era União. Se colocar só terra devoluta, estados. Aldeamentos desfeitos, ocupados pelos índios em época... Minha nossa senhora. Professor Marques, pois então tudo aqui é de quem? Da União. Porque tudo aqui tinha índio. Povos indígenas, sei lá. Tá? Tudo aqui tinha. É o quê? As terras atuais dos índios, né? Dos índios. As ilhas costeiras, mesmo que tenham a sede de um município. Se tiver a sede de um município, do estado. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Tudo que for de recurso, seja inclusive o quê? Chama na terra, chama o quê? As cavidades o quê? Subterrâneas. Professor, o sol, a energia solar. De que energia solar? Da União. Ela pode tributar, pode. Tudo que for de a água é do estado, aquela água. A água deu uma quedazinha, gerou energia. De quem é a energia? União. Professor, ali tem sal, ali tem petróleo, aqui é meu. É seu? União. Só que a União paga o que para você? Royalties. Eu não sei escrever royalties, mas você procura aí como é que se escreve royalties, tá? Isso está previsto na própria Constituição, tá? Tem um Wzinho no meio aí, tá? Show? Letra E. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estivessem sob o domínio de um Estado, tá? Sob o domínio do Estado, então vai ser de quê? Do Estado, tá? Então, letra D.
14. A organização política administrativa da República do Brasil é Polícia Penal aqui, ó, Paraná, né? De acordo com a CF. Compreende? Cara, se você errar essa, vai queimar no fogo do mármore do inferno, né? Mas você, tem muita gente que pode errar. Quando ele fala assim, ó, o início, ó, a organização político, administrativa, ele não está falando dos poderes, não. Está falando aqui dos entes políticos. Vai ser o quê? União, Estado, DF e municípios. Quem marcou letra A, tá errado, né? Como é que fala, pessoal, para ser poder legislativo, executivo e judiciário, como está na Constituição? São poderes o quê? Harmônicos e independentes, tá? Então, letra B de bravo. Show? Vamos lá. Aqui, pessoal, para quem já estudou competência, eu coloquei duas questões para a gente revisar. Quem não estudou, né, vai ver o resto da aula e vai responder as questões lá. 56 questões, né, na verdade, eu fiz. Dá para fazer direitinho. Capacete de pimenta, né? Tá lá no material de vocês, tá? Eu mandei o material, que eu pedi para Jorge, não, manda esse material, manda esse maior aqui no grupo. Ele mandou o pequeno, esse aqui, né? Então eu coloquei novamente lá para vocês, inclusive a aula, tá? Vamos lá. Associações... Oi? 14 páginas, tá? Tem que ter preguiça, não. 2h30 de aula, pessoal. Foi bem bacana a aula, né? Assim, para quem dá aula 2h30 é bom. Agora, para ouvir 2h30 um cara falando é chato pra caramba. Mas dá o gás, né? Pode cair. Associações militares exigiram tratamento igualitário em relação às reformas da Previdência, argumentando que regras atuais são injustas e que os militares devem ter os mesmos direitos e deveres que os militares das Forças Armadas. A principal questão é a inclusão dos militares na reforma da Previdência, com a possibilidade de mudança nas regras de aposentadoria e pensão. Você não lembra não, né, pessoal? Foi mudar as regras da Previdência. Aí queriam o quê, pessoal? Falaram Bolsonaro, tem que tirar os militares. O que o Bolsonaro fez? Tirou os militares da reforma da Previdência. E adivinha, é a grande pancada hoje da Previdência, é os militares das Forças Armadas. Bolsonaro tirou. Aí quem achou ruim? Os militares o quê? Estaduais. Fala, ei, eu sou militar também, da segurança pública. Por que falou Bolsonaro? A assessoria dele. Legislar sobre vocês, que é a competência dos estados. E aí, mudou a Constituição. Então, hoje, para legislar sobre inatividade, que é o quê? Que é a aposentadoria, e pensões dos polícias militares, que é a competência hoje da União. E eu coloco isso destacado. Todos os concursos, quando caiu Previdência, sapatinha, caiu essa questão. Caiu para oficial da Polícia Militar, caiu para a Polícia Civil e vem caindo ainda. Tá? Ou foi concurso militar, grande chance de cair essa competência. É competência legislativa da União. Vamos lá, letra A. Organização, garantia, direitos e deveres das polícias civis. Pessoal, polícia civil aconteceu o quê? Concorrente. Então, se for polícia civil, eu anotei lá, botei aqui, ó, polícia civil, concorrente. Mas se for PCDF, PPDF, é o quê? Privativa da União. Show? Letra B, assistência jurídica e defensoria pública. Pessoal, se for os 2D, defensoria pública e deficientes, concorrente. Boa. Então aqui não pode ser essa. Aí letra C, normas gerais de organização, efetivo. Grifa aí, ó, material bélico. Você não lembrou não, né, pessoal? Muita lei estadual vinha falando o seguinte, que as armas apreendidas pelas polícias, lei estadual, serão revertidas ou doadas para a própria polícia. Essas leis são o quê? Essas leis? Inconstitucional. Porque uma lei estadual não pode se tratar de material bélico. Aí veio o quê? O pacote anticrime, que é uma lei federal. E regulamentou o perdimento desses bens, das armas, para as próprias polícias. Por isso que hoje você vê até as viaturas hoje, né? As viaturas, né? Aqui na delegacia tem uma BMW, né? Depois foi perdida lá. Fica lá, não tem combustível, no estado não bota, mas tá lá, bonitinha lá, né? Quem quiser tirar foto, tira, tá? Show. Mas tá lá, toda avisado para a polícia. Show? Então tá aí, materiais bélicos, continua. Garantias, convocações, mobilização. Aí, ó, a novidade aqui, ó, a novidade. Ó. Inatividade e pensões das polícias militares e do Corpo de Bombeiro Militar. É de quem agora? União, é o gabarito.
Chamei a atenção sobre isso no simulado e caiu na prova. Proteção, integração, deficiente é o quê, pessoal? Deficiente. Ó, tanto defensoria pública como deficiente concorrente. Professor, é corra demais. Cara, no quadrozinho aqui, é um 5-6 de um lado, 5-6 do outro. Vou olhar no quadrozinho lá que eu fiz para vocês. Se você pegar aquilo ali, você não erra a questão. A chance de cair já é pouca, porque são 6 questões só. Mas se cair, vai cair o quê? Os tradicionais. Quais são? Próxima questão, vamos lá. Oi. Concorrente. Trifipeu, né? Trifipeu, decora. Putofé é feio. Bom de trifipeu, né? Tributário, financeiro, penitenciário. Ninguém lembra mais. Meu Deus do céu. Penitenciário, econômico e urbanístico. Artigo 22, 24, inciso 1 da Constituição. Vamos lá. É o principal. Ó. Olha aí, ó. Olha aí, falando dele aí, ó. Considere as seguintes competências. Aí pergunta lá embaixo. São competências concorrentes. União, Estado deve. Aí botou lá, ó. Ó o TRIFPEU aí, ó. Tributário, financeiro, penal, econômico e urbanístico. Certo ou errado? É errado. Não é penal, é o quê? Penitenciário. Só você não tem o que fazer, não? Cuidado. Botei de propósito. Se você ler rápido, você pode errar. TRIFPEU, se você for tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, tá? É concorrente. Então, aí não entra na concorrente. Juntas comerciais, é o que, pessoal? Concorrente ou privativa? Concorrente. Grifa aí, ela entra. Juntas comerciais é uma coisa. Se for propaganda comercial ou direito comercial, é o que? Privativa, que é a próxima. Coloquei de propósito para você saber a diferença de um e outro. Repito, se for juntas comerciais, concorrente. Se for propaganda comercial ou direito comercial, privativa da União. Então, 2 entra. 3, direito processual entra. Se for direito processual, é o quê? Privativa da União. Mas se for procedimento em matéria processual, que é a próxima. Então, entra o que até agora? 2 e 5. Não, isso aqui foi o que inventei. Ah, sim, essa aí cai no concurso demais. Todas as questões que eu mandei vocês, todas as questões são de concurso público, as próximas. Não, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Meu amigo, tudo que é de bem comum é o quê? Concorrente. Se for diretrizes e bases, como você vê, diretrizes e bases, é a base. É quem, meu filho? União, privativa da União. População indígena, meu amigo, não tem segredo. Índio, União. Previdência social. Ó, se for seguridade, é o quê? Seguridade é o maior, né, pessoal? Seguridade é o quê? Previdência, assistência e saúde. Se for maior que seguridade é de quem? União. Mas se for previdência, assistência ou saúde é o quê? Concorrente. Então entra aí. Professor, o senhor está falando aqui, seguridade é o quê? União. Então dá o quê, gabarito? Letra B. Professor, eu não sei se está falando. Assista a aula passo a passo, tá? E eu vou fazer depois um simulado. 10 questões sobre competências se assistir a aula, tá bom? Questões novas, 2025. Eu não quis mudar as questões da aula porque a aula está gravada. Aí eu não mudei as questões. Mas eu atualizo para vocês. Valeu, pessoal. Bom descanso. Deus abençoe vocês. As meninas durmam com Deus. Durmam com o anjo da guarda. Espírito Santo. Cubra vocês de bênção. Pronto, tá hora. Manda um e-mail.